Fala, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Seguinte, como já tinha sido proposto, nós vamos mudar o nosso tipo de aula, certo? A gente não vai ser mais presencial por conta dessa quarentena, a gente vai dar uma aula online, tá bom? Então, de antemão, eu peço desculpas se tiver algum erro, porque esse e-mail é novo para mim, tá bom? Mas eu tentei dar o meu melhor aqui, tá certo? Seguinte, hoje a gente vai estudar a terceira aula de Química 2 na primeira apostila. Eu pulei a segunda aula porque é mais resolução de exercício, tá bom? E por meio dessa plataforma fica um pouco complicado a gente resolver muitos exercícios, tá certo? Então, hoje a gente vai estudar lei de Hess e energia de ligação. Seguinte, para a gente começar a nossa aula, eu vou dar uma pequena revisão sobre o que a gente já tinha estudado nas aulas anteriores, ok? Então, a gente estava estudando a parte de termoquímica. Mas o que é a termoquímica? A termoquímica é a parte da química responsável por analisar e calcular o calor envolvido nas reações químicas. Mas, na termoquímica, esse calor tem uma certa denominação, que é chamado de entalpia. A entalpia é representada por esse ΔH, ou então só H, ok? Então, vamos lá. De acordo com a termoquímica, a gente tem dois tipos de reações químicas. A gente tem as reações exotérmicas, que vão liberar calor, e as reações endotérmicas, que vão absorver calor. Nas reações exotérmicas, o meu ΔH vai ser menor que zero, portanto, vai ser negativo. Um exemplo de reação exotérmica é a combustão. Todo e qualquer tipo de combustão, eu tenho um ΔH menor que zero, ou seja, eu tenho uma reação exotérmica. Agora, a endotérmica, pelo fato de absorverem calor, eu vou ter um ΔH maior que zero, ou seja, positivo. Um exemplo disso é a fusão da água. Mas espera aí, o que é a fusão da água? A fusão da água é a passagem do estado sólido da água para o estado líquido. Nessa passagem, eu preciso absorver calor para que ocorra essa mudança. Então, eu tenho um tipo de reação endotérmica. Ó, percebam nesse gráfico. Nesse gráfico aqui, eu tenho meus reagentes e eu tenho os meus produtos. Nos meus reagentes, a minha energia é maior, é superior à energia dos meus produtos. O que foi que aconteceu? Houve uma liberação de energia. Por que eu estou dizendo isso? Justamente pelo fato de a energia dos reagentes ser maior que a energia dos produtos. Então, esse tipo de gráfico é um tipo de gráfico de uma reação exotérmica, ok? Agora, esse gráfico é um tipo de reação endotérmica. Por quê? Perceba que os reagentes têm uma quantidade de energia menor que a quantidade de energia dos produtos. Isso porque os reagentes irão absorver calor, fazendo com que os produtos tenham uma maior quantidade de energia. Ok? Vamos lá. Continuando a revisão, a gente vai aprender agora como é que calcula o ΔH. Primeiramente, eu acho que lá na parte da física a gente estudou o quê? O que é o delta? Delta é uma diferença. Então, ΔH, eu vou ter a diferença da energia final de uma reação química com a energia inicial, ou seja, H final menos H inicial. Só que quem é o final de uma reação química? É os meus produtos. E quem é o inicial da minha reação química? São os meus reagentes. Então, dessa forma, eu posso calcular o ΔH da minha reação química. Ok? Então, um exemplo. Eu tenho uma reação A mais B e C. O A mais B vai ser quem? Vai ser meu inicial, ou seja, os reagentes. E o C vai ser os produtos, o meu final. Então, no caso, como é que eu iria calcular o meu ΔH? Eu pegaria a entalpia do C, que seria o meu estado final, menos a entalpia do A somado com B, que seria o meu estado inicial. Então, dessa forma, eu poderia calcular o ΔH dessa pequena reação, certo? Agora a gente vai para um assunto novo, lei de Hess. A lei de Hess é muito cobrado no Enem. Eu já, particularmente, já resolvi questões do Enem a respeito de lei de Hess. Mas, primeiramente, o que é a lei de Hess? A lei de Hess é utilizada, certo, para o cálculo do ΔH de uma reação química que você não sabe qual é o ΔH dela. Só que você vai ter por base outras reações químicas com seus respectivos ΔH. Então, nós temos uma reação química que não sabemos qual é o ΔH, só que a questão nos fornece 2 ou 3 reações químicas que vão nos ajudar a descobrir qual é o ΔH da nossa reação inicial. Vou dar um exemplo.
Verdade, a gente tem que lembrar que quando uma reação química é multiplicada ou dividida por um número x, o ΔH também será multiplicado ou dividido pelo mesmo número x, ok? Então, se eu tenho uma reação A formando B mais C com ΔH igual a 10, e agora eu tenho uma reação igual a 2A formando 2B mais 2C, meu ΔH agora vai ser igual a 20, porque eu multipliquei a minha reação por 2, então o ΔH também será multiplicado por 2. Outra coisinha que é bom lembrar, quando eu tenho a inversão do sentido de uma reação química, como assim, professor? Eu tenho uma inversão do sentido da reação química. Os meus produtos viram reagentes e os reagentes vão virar produtos. O que é que acontece com o ΔH nesse caso? O ΔH só vai mudar o sinal. Se era mais, vira menos. Se era menos, vira mais. Só isso. Por exemplo, calcule o ΔH de 2CO2 formando 2O2 mais 2C. Dados que C mais O2 formando CO2 é igual a menos 94 de ΔH. Percebam uma coisa. Essa reação química, vocês concordam que é a inversa dessa? Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que inverter a reação química. Outra coisa também, essa reação química é 2 vezes essa reação química. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar por 2. Então, a gente já consegue descobrir o nosso ΔH dessa reação química aqui. Se eu tenho que inverter, eu mudo o sinal do ΔH. E se eu tenho que multiplicar por 2, eu também multiplico por 2 o ΔH. Então, no caso, ficaria 188. Por quê? Novamente, eu tive que inverter. Então, menos virou mais. E eu tive que multiplicar por 2. Então, 94 virou 188. Então, a resposta do nosso exemplo, o ΔH dessa reação aqui vai ser mais 188. Ok? Vamos lá. Peguem a apostila de vocês, certo? No exercício de fixação, página 96, questão 2. Aqui eu botei a resolução da questão, certo? Eles pedem para a gente calcular o ΔH dessa reação grande aqui, tá bom? Mas ele dá o ΔH de mais 3 reações químicas. Ele dá como dado o ΔH de mais 3 reações químicas. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que reorganizar essas reações químicas com o objetivo de chegar nessa reação química aqui, que é o que ele quer. Então, vamos supor, a reação química que a gente quer é C2H2 mais 2H2 formando C2H6. Primeiramente, vamos procurar onde é que está o C2H2 nessas 3 reações químicas. O C2H2 só está nessa reação química aqui. E o C2H2 está nos reagentes, assim como a reação pede. Então, eu não vou fazer nada com essa reação química. Eu só vou mantê-la. Não vou alterar nada nela. Agora, vamos procurar o C2H6. O C2H6 só está nessa reação química aqui. Mas o C2H6 é para estar no produto. E aqui ele está no reagente. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que inverter essa reação química para que o C2H6 vá para os produtos. E, por fim, agora a gente vai analisar o H2. Onde é que está o H2? O H2 só tem nessa reação química. Beleza, o H2 está nos reagentes, assim como a reação pede. Mas na reação ele está multiplicado por 2. Então, aqui eu vou ter que multiplicar por 2 também. Então, nossa resposta vai ser o quê? Como eu mantive essa minha primeira reação, eu não vou alterar nada. Se era menos 1.301, aqui também vai ser menos 1.301. Agora, na segunda reação, eu tive que inverter o sentido da reação. Se eu inverto o sentido da reação, o sinal do ΔH irá mudar. Se aqui era menos 1.561, ele vai passar a ser mais 1.561. Ok? Agora, na terceira reação, eu não inverti, eu somente multipliquei por 2. Então, meu ΔH também será multiplicado por 2. No final, a gente só soma os nossos resultados. Então, fica menos 1.301 mais 1.561 menos 2 vezes 286. E nossa resposta é 312 kJ. Nas alternativas, tem uma resposta de 312, logo a letra A. Mas não é a minha resposta. Por quê? Porque a questão diz assim, ó, lá no final do enunciado, a energia liberada na obtenção de
12 toneladas de etano a partir dessa reação de hidrogenação é de... Onde é que está o etano? O etano é esse carinha aqui, ó, certo? Então, ele quer a energia necessária para formar 12 toneladas. Então, o que é que a gente deve fazer primeiro? A gente deve fazer a massa molar do etano. A massa molar do etano é C2H6. Qual é a massa molar do carbono? 12. Então, 2 vezes 12. E qual é a massa molar do hidrogênio? 6. 1. Então, 6 vezes 1. Logo, a massa total do etano será 30 gramas por mol. Ou seja, quando eu reajo 30 gramas ou 1 mol de etano, eu tenho uma liberação de menos 312 kJ de energia. Só que agora ele quer a produção de 12 toneladas de etano. Então, é igual a 12 milhões de gramas. Então, eu faço a regrinha de 3 e a minha resposta aproximada será 1,25 vezes 10 à oitava. Então, pessoal, o que é que eu quero que vocês façam? Toda a reação de lei de Hess, ele vai dar uma reação para você descobrir o ΔH e vai dar mais 2 ou 3 reações para você reorganizar até encontrar a reação principal, certo? Então, ou você vai manter a reação que ele der, ou então você vai inverter, consequentemente mudando o sinal do ΔH, ou então você vai multiplicar ou dividir a reação por algum número, e consequentemente multiplicando ou dividindo o ΔH pelo mesmo número. Você tem só que reorganizar as reações para que chegue na reação principal. Por exemplo, a gente não falou nem do CO2 e nem do O2, mas percebam, na primeira reação, o CO2 está como produto. Na segunda reação, ele está como produto também, só que como eu inverti, ele vai para os reagentes. Então, eu poderia cortar o CO2, porque tenho 2 CO2 no produto e tenho 2 CO2 nos reagentes. Então, eu posso cortar. Tudo bem? Da mesma forma, acontece com o O2. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Dando continuidade à nossa aula. Agora, a gente vai estudar sobre a energia de ligação. O que é a energia de ligação? A energia de ligação é a energia necessária para quebrar 1 mol de uma determinada ligação. Aqui eu botei um quadro resumindo praticamente todas as energias de ligação que a gente vai estudar nos exercícios, certo? Mas, pessoal, vocês não são obrigados a decorar isso aqui, certo? A questão vai lhe fornecer todos esses dados, então não se preocupem a decorar isso aí. A questão vai fornecer os dados. Mas vamos lá. Botei um exemplo aqui, ó. Qual é a energia necessária para quebrar a molécula de metano? Então, a gente vai analisar a molécula de metano aqui, ó. Perceba, a molécula de metano tem 4 ligações. Todas as 4 ligações é entre carbono e o hidrogênio. Então, aqui eu tenho uma ligação carbono-hidrogênio, 2 ligações carbono-hidrogênio, 3 ligações carbono-hidrogênio, 4 ligações carbono-hidrogênio. Então, no caso, para quebrar essa molécula de metano, eu preciso quebrar 4 ligações carbono e hidrogênio. E qual é o valor da ligação carbono-hidrogênio? 413,4. Então, minha resposta seria como? 4 vezes 413,4, que dá 1.653,6. Certo? Então, percebam, sempre a gente tem que analisar a quantidade de ligações que a molécula tem. Percebeu a quantidade de ligações? Então, a gente vai lá para os quadros, vai lá para os dados que a questão dá e coloca na questão. Certo? Continuando. Mas para que serve essa energia de ligação? Ela geralmente é utilizada para descobrir o ΔH de uma determinada ligação. Ou de uma determinada reação. Desculpa. Mas existem algumas condições. Para eu quebrar uma ligação, para que eu quebrar uma ligação que está nos reagentes, eu vou ter que absorver calor. Agora, para eu formar as ligações que estão nos produtos, eu vou ter que liberar calor. Então, anotem aí, ó. Eu só vou quebrar as ligações que estão nos reagentes. As ligações que estão nos reagentes têm que ser quebradas. E, para ser quebradas, essas ligações têm que absorver calor. Agora, para eu formar as ligações dos produtos, eu tenho que liberar calor. Tudo bem? Então, assim, ó, para eu encontrar o ΔH de ligação de uma reação química, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que somar a energia de quebra com a energia de formação. Lembrando que a energia de quebra é uma energia que vai ser absorvida, ou seja, ela é positiva.
Lembra lá do começo da aula, endotérmico é positivo. Agora, a energia de formação, eu vou liberar calor. Lembra lá do começo da aula, se libera o calor, é reação exotérmica. Então, vai ser negativo. Não esqueça disso, tá bom? Agora sim, ó. Muitos professores e muitos alunos também dizem que ΔH de ligação é igual a H dos reagentes menos H dos produtos. Só que isso está errado, pessoal. ΔH sempre vai ser H final menos H inicial. E nunca H reagentes menos H produtos. O que nos faz levar a isso é porque nos produtos, pelo fato de eu ter que formar ligações, eu vou ter que liberar calor. E se eu libero calor, eu coloco um sinal de menos. É por isso que muitos professores dizem isso, mas isso está errado. Mas, professor, eu posso resolver minha questão fazendo desse jeito? Pode. Você não vai errar a questão, mas a teoria está errada. Isso não existe. ΔH sempre vai ser H produto menos H reagente, ou então H final menos H inicial. Ok? Então vamos lá. Outro exercício. Peguem aí a página 97, questão 4, exercício de fixação. Vou ler para vocês, tá, pessoal? Que essa questão é interessante. Vamos lá. Uma alimentação saudável, com muitas frutas, traz incontáveis benefícios à saúde e ao bem-estar. Contudo, a ingestão de fruta verde deixa um sabor adstringente na boca. Por isso, o gás eteno é utilizado para acelerar o amadurecimento das frutas como a banana. Industrialmente, o eteno é obtido pela desidrogenação do etano em altas temperaturas e na presença de um catalisador, óxido de vanádio, conforme mostrado na reação a seguir. Então, ele manda a reação e percebam, vocês não são obrigados a decorar o valor da energia de ligação. Sempre a questão vai dar os dados. Então, vamos lá resolver. A pergunta dele é, o valor da energia de ligação HH em kJ por mol é aproximadamente. Então, vamos lá. Está aqui a nossa reação, certo? Toda a nossa reação e ele já dá o ΔH, que é 124 kJ. E está aqui os dados. A ligação CH vale 412. A ligação CC vale 348. E a ligação C dupla C vale 612. Então, vamos lá para a resolução. Como é que eu sei o ΔH de ligação? O ΔH de ligação sempre é H de quebra mais H de formação. E isso vai dar igual a 124. Por que eu sei? Porque é a questão que me forneceu. Só que quem é o H de quebra? O H de quebra é os reagentes. Então, vamos lá, vamos contar aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações carbono-hidrogênio. Só que quanto é que vale as ligações carbono-hidrogênio? 412. Então, fica 6 vezes 412. Mas eu tenho mais uma ligação aqui, ó. Carbono-carbono. E quanto é que vale a ligação carbono-carbono? 348. Então, fica 1 vezes 348. Mas, professor, por que esse mais está bem aqui escondido? Pessoal, se o H de quebra é para absorver calor, então, se eu absorvo calor, eu boto o sinal de mais. Agora, como eu tenho um H de formação, e o H de formação é para liberar calor, então eu tenho o sinal de menos. E o H de formação é de quem? É dos produtos. Então, vamos lá analisar os produtos. Eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações carbono-hidrogênio. E a ligação carbono-hidrogênio vale quanto? 412. Então, fica 4 vezes 412, mais tem uma ligação carbono-carbono, só que sendo dupla. Perceba que aqui era simples e agora aqui é dupla. Então, eu vou ter uma alteração de valor. Então, vai ficar 612. Mais X. Professor, quem é esse X? HH. Perceba que nos dados ele não dá o valor da ligação HH. É justamente a pergunta dele. Certo? Então, aqui, toda a nossa equação para descobrir. A gente resolve e a gente percebe que a resposta da questão é que a ligação HH equivale a 436 kJ por mol. Então, resposta letra B de bola. Tá certo? Pessoal, essa foi nossa aula, certo? Eu sei que, para mim, isso é muito difícil. Então, eu espero do fundo do coração que vocês tenham entendido. Se não tiver entendido, falem comigo pelo WhatsApp, que eu vou estar à total disposição de vocês. Tá bom? Um beijo, um abraço. Espero que todos estejam bem.